Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia de São Tiago, apóstolo, né? Nessa sexta-feira, e nós vamos falar dele, né? Da atitude da mãe dele também, né? Mateus 20, de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sente no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso último. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedido assim meio esquisito, né? Mas qual é a mãe, qual é o pai que não quer que o filho esteja ao lado, de destaque, né? Qual é o pai, qual é a mãe? E eu fico pensando assim, quando preparava essa pregação, eu pensava assim, todos os dias, né? Esses 2 chegavam para a mãe e falavam assim: "Mãe, a senhora", né? Alguns estudiosos dizem que o nome dessa senhora era Salomé. "Fala para ele, porque a senhora é amiga da mãe dele." Alguns até dizem, né? Mas não é oficial, em que essa era Maria Salomé, que era tida como tia de Jesus também. Mas não é nada oficial pela igreja, né? A gente tem que falar aquilo que a igreja fala. Mas eu penso assim, que todas as tardes eles 2 chegavam para a mãe e falavam assim: "Mãe, a senhora falou com ela? A senhora falou com ela? Falou com Maria?" "Não, minha filha, mas meus filhos, como que eu vou falar com ela? Eu vou falar diretamente com ele." "É melhor ainda, mãe. Com certeza ele vai escutá-la", né? E aí aconteceu, meus irmãos, aconteceu, né? É um pouco até meio engraçado, mas também é muito sério. Aqueles 2 discípulos, filhos de Zebedeu, pediram para a mãe falar com Jesus que eles queriam um lugar no reino. Jesus, que falava a respeito de sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, era um assunto tão sério, e aqueles 2 discípulos pareciam
que estavam voando, né? Como diz, viajando na maionese. Vamos dizer assim, estavam em outra órbita e foram pedir para ter um lugar no reino de Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quantos hoje, né, quer estar no lugar de destaque? Talvez nem sei se quer estar ao lado de Jesus. Não estou dizendo assim, no âmbito fora da religião, dentro da religião. Achei interessante, um pregador fez uma pregação no nosso grupo de oração e ele disse assim que ele estava num local, né, muito cheio de gente, um encontro de cura e libertação, né? E ia passando um pregador de destaque. Poderíamos dizer assim, um homem reconhecido mundialmente como um grande pregador. E eles saíram atrás dele, né? Foram. Bateram no ombro dele e falaram assim: padre, nós somos seu fã, gostaria de tirar uma foto com o senhor. E nisso vinha Jesus, eucarístico, né? Ele não respondeu nada, só olhou para Jesus e foi embora. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, e aí aquele pregador, né, ele entendeu o significado, que não era ele o destaque era Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de usar o nome de Jesus, né? De usar Jesus, e tem muita gente hoje, eu vou ser sincero, você já falei aqui, eu não vou em muito show, graças a Deus, acho que nem vem para Colatina, né? Porque eu não vou. De muitos, não estou dizendo evangélico, que a gente não vai mesmo, mas de muitos católicos, de padres que querem se destacar, né? Não estou dizendo só leigo, padres também que querem se destacar, que não tem nada de humildade, disso aqui, ó, que Jesus falou. Quer ser o primeiro, seja o último de todos. Mas, meus irmãos, vamos lá, né? Jesus, por isso, disse a eles: mas vocês estão cientes do que estão pedindo? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles prontamente disseram sim. Eles não sabiam ainda o que era esse cálice. Era o cálice da paixão, era o cálice da perseguição, era o cálice da entrega, era esse o cálice que o nosso Senhor estava dizendo: o nosso lugar é servir, amar o Senhor, não status, não fama, não likes. Mas de fato, a resposta deles, embora eles não tivessem tanta noção, eles responderam corretamente. De fato, eles depois, né, poderam dar um testemunho do Senhor, eles puderam dar a vida por causa do nosso Senhor, mas Jesus aproveitou a oportunidade porque eles pediram um lugar no reino, um à direita e o outro à esquerda, né? Que coisa interessante, né? A gente às vezes não se preocupa com os outros, não. Então, meus irmãos, e Jesus aproveitou a dar uma lição. Olha, no mundo há uma competição. Olha só o Evangelho. No mundo busca-se o primeiro lugar, busca-se a fama, o status. Mas entre vocês, meus discípulos, não deve ser assim. O primeiro deve ser o último e aquele que serve. Simples assim, né? Jesus, ele chamou Tiago, chamou João, chama o Eudes, chama você.
São Tiago maior e os demais apóstolos aprenderam que não era necessário buscar um lugar, não era necessário buscar um status, mas era necessário servir o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te dizer uma coisa muito séria. A fama não salva ninguém. Isso mesmo. A fama não salva ninguém. Não nos leva para o céu. Aliás, através de fama, muitos se perderam. Muitos se perderam. Quem salva é Cristo. E quem coloca ao seu serviço, muitas vezes não terá palmas do mundo. Mas quem serve por amor a Ele terá a palma da vitória, terá a coroa da vitória. É esse o nosso lugar. Servir e amar o nosso Senhor. Não status, não famas, não likes, não. O nosso lugar é o serviço. O nosso lugar é o serviço. Sirvamos ao Senhor, que Ele cresça e que nós diminuímos. São Tiago, antes do batismo no Espírito Santo, antes de Pentecostes, pedia coisas sem pensar. Tiago e João. Mas depois de Pentecostes, eles passaram a servir o Senhor. Não se preocuparam com status. Esse momento aqui foi antes deles receberem o Espírito Santo. E eles não se preocuparam mais com status, com fama, com likes, e sim com o serviço. Eles pediram que o Senhor cresça e que eles diminuíssem. Essa é a lição minha e sua também. A sua mesmo, é você. Sou eu também. Sou eu também. Pai, Filho, Espírito Santo.